Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Porto, estamos aqui hoje em mais um episódio da Porte Academy e vamos conversar hoje com um convidado muito especial, que já já eu vou falar quem é esse convidado, mas antes eu quero dar aqui um oi pro Mário. Oi, Mário, tudo E bem? aí, tudo bem? O Mário sempre fica me deixando nervosa aqui com esse oi dele, né, Mário? Mas tudo bem. Não fala oi, não fala nada, Não né? fala nada, É você tem isso. que me ajudar, tem que continuar, falar oi, como é que foi seu dia, Dani? Como é que foi seu dia? Ai, mas brincadeiras à parte, vamos lá pro nosso convidado. Hoje o tema é muito interessante. A gente vai falar um pouco de empreendedorismo, também da parte de economia também. A gente vai trocar uma ideia. E o nosso convidado aqui é o Diego Dias. Diego, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Que vocês nos acompanham. Primeiro, agradecer a Dani Porto pelo convite. É um prazer imenso estar aqui discutindo, falando, dialogando e semeando todo esse assunto. Agradecer ao Mário também, que compartilha o mesmo conteúdo, né? Nós somos ali colegas de profissões. E é extremamente importante falar desses universos, né? Empreendedorismo e finanças, que eles sempre se correlacionam, né? É verdade. E eu conheci o Diego pela internet, né? A gente fez alguns trabalhos juntos aí pela Liga da PUC. E a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente hoje, né? Isso é Então, assim, a verdade. gente se falava ali, né? é, online e tal, mas hoje a gente conseguiu nos encontrarmos aqui, né, nessa vibe aqui presencial, que é muito boa. E eu queria que você explicasse um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está em casa, que quer te conhecer um pouco melhor. Perfeito. Bom, primeira vez nós estamos conhecendo presencialmente, participamos de diversos Eventos workshops, online. eventos online, mas não presencial. É incrível, né? Bom, vamos lá, né? Me chamo Diego, como a Dani falou. Eu comecei formando em economia na PUC, Goiás, né? E ali eu considero como já trabalhei ali com o que eu queria, já como objetivo de vida, como profissional. Então, eu não esperei formar para trabalhar isso. Então, ali a gente desenvolveu uma comunidade financeira que hoje a gente considera a maior do Centro-Oeste, que é a E3 Capital. O que que é a E3 Capital? É uma liga acadêmica onde que reúne e se aproxima o acadêmico do mundo do mercado financeiro. Porque existe um grande abismo entre os dois, né? A gente não sabe como é que é o dia a dia do assessor, do gestor, do analista. Então ali já surgiu uma necessidade, né? E fora que eu participei bastante do centro acadêmico para a gente entender como é que funciona a política, como é que funciona lidar com pessoas, lidar com a pequena empresa. Então ali já começou a desenvolver essas habilidades e competências durante a graduação que eu ainda não tinha dimensão como que seria tão correlacionado e exigente ali no futuro quando eu formasse. Então, assim que eu formei, aliás, antes de formar, eu já abri uma empresa de consultoria que eu já sabia o que eu queria, que era para o ramo de consultoria. Eu fiquei em dúvida ali se eu ia para o mercado financeiro, se eu ia mais consultoria empresarial. E acabou que eu falei, olha, eu vou começar pela consultoria empresarial, que é mais propício eu iniciar. Depois eu penso como é que eu vou fazer essa correlação. Então, ali, antes de iniciar o processo de graduação, eu já abri a minha empresa, já procurei saber como é que funciona. Sempre eu ia atrás dos professores, os professores que tinham empresa, falava, professor, como é que funciona esse universo? O que que faz? Como é que eu prospecto o cliente, né? Aqui aquele desejo, eu acho que todo mundo que abriu empresa ou vai abrir, fica aquele transtorno de ansiedade. Nossa, eu vou abrir empresa. Não, eu vou dar o meu sangue, vou trabalhar 24 horas, vou fazer o que for preciso para erguer. Só que aí a gente enfrenta algumas barreiras, algumas dificuldades. A primeira delas é a limitação financeira, então a gente não tem muito recurso, tem que saber trabalhar com recurso escasso. E o mais interessante de tudo, sempre o recurso é escasso, né? Às vezes É. você tem dinheiro, mas nunca é suficiente. Você pode ter uma empresa milionária, não, mas a gente não tem recurso suficiente para isso. Se a gente ficar esperando, né, O melhor o momento, melhor momento, nunca chega. Uma das exato, primeiras coisas, né, do curso de economia que a gente aprende é isso, né? Sempre existe uma exatamente, restrição orçamentária. Ela pode ser numericamente, nominalmente maior do que, ou menor do que de outra pessoa, mas exatamente, sempre existe uma restrição. E exatamente. nem, né, de algum recurso, né? Não necessariamente de dinheiro. Isso. Quase sempre é.
mas pode ser de outros insumos também, né? Correto. É. E o ponto que você trouxe interessante, Mara, é que quando você vai crescendo, a gente sentiu muito isso nos últimos anos. Por mais que não seja uma limitação financeira, aí você entra na limitação da capacidade intelectual. Que aí você, poxa, eu tenho só 24 horas do dia, desses 24 horas, como é que eu vou alocar ele de maneira eficiente? Isso. E aí você fica limitado financeiramente, porque, nossa, eu só consigo atender X clientes. X clientes. É exatamente o que a gente está passando agora. Exatamente. E aí você quer expandir, escalar o negócio. E aí vem um grande desafio, que aí, infelizmente, a universidade não consegue absorver isso para os alunos, que é o quê? Como gerir o negócio, como escalar, como pensar estrategicamente, Tomar decisões, né? tomar decisões, né? Você quer escalar um negócio, tá, eu vou contratar outras pessoas. Mas não é só contratar. Eu lido isso com o dia a dia de vários clientes. Ah, não, eu vou expandir, porque eu quero faturar mais, quero faturar mais, quero faturar mais. Tá, beleza, ótimo, todo mundo quer faturar mais, né? Ninguém vai entrar no empreendedorismo, não quer faturar menos. Só que não é só faturar, tem todo um contexto, uma história por trás, toda uma conjuntura, uma transformação. Então você tem que passar um bom treinamento, você precisa passar uma boa cultura, você precisa ter metas, você precisa ter métodos, você precisa gerenciar. E aí você E sai da isso ninguém te operação. ensina, né? Você aprende, como se Exatamente. diz, você troca o pneu com o carro andando. E o Exatamente. curso acadêmico, pelo menos na minha formação foi assim, na sua não sei, mas geralmente tende a ser mais, tem uma disciplina ou outra que é mais aplicada, mas via de regra é algo bem técnico. Essa coisa do dia a dia, você não sai da faculdade com isso dominado. Você sai com alguns insights teóricos, vamos dizer assim, de como é a administração, como deve ser feito, mas o dia a dia do negócio, pelo menos no curso que eu fiz, e acho que a maioria é assim, não tem Sim, muito, né? Você vai uma exato. linha mais técnica. Quer ver uma coisa bacana? Eu, quando eu fui desenvolver a liga juntamente com os outros integrantes no início, a gente falou assim, cara, como é que a gente vai captar os ligantes? A gente precisa fazer um processo seletivo, né? Não dá para ir todo mundo. Ah, isso aí eu acho muito bacana de vocês. Como é que vai ser esse processo seletivo? Como é que a gente vai selecionar as pessoas? Como é que vai ser o processo? Como avaliar? É uma coisa que eu falo muito para os ligantes hoje. Falei assim, ó, pessoal, na liga você aprende muito a lidar com pessoas. Para quem está na cargo de diretoria, na presidência, você tem que ouvir gestão de saco, tem que ter paciência, tem que saber lidar com diferentes tipos de perfil de pessoas. Você tem que saber lidar com pessoas que às vezes não gostam de você e você tem que falar, tá tudo bem, tá tudo Acontece certo. muito. Demais, é raro, mas sempre acontece, né? Então, essas habilidades que você vai aprendendo, eu desenvolvi muito na liga, porque antes de eu fazer esse processo seletivo, eu trabalhava, né, numa grande empresa e eu perguntei para o RH, falei, olha, eu estou nessa seguinte situação, o que você pode me dar de dica para me poder contratar as pessoas, né? Aí eu expliquei para ela que era um processo voluntário e tudo mais. Ela me deu várias dicas super valiosas, ricas em conhecimento, que eu utilizo até hoje. Então, assim que eu finalizei meu ciclo dentro da universidade, surgiu a oportunidade de expansão e eu precisei de contratar um estagiário. Como contratar? Como avaliar? Entendeu? Então, assim, são as habilidades que você vai adquirindo, que é super bacana, você vai aprendendo, né? Mas aí foi isso, assim, eu finalizei a faculdade já com a empresa, engrenando, só com o desejo, a vontade de fazer acontecer. Mas se você me perguntar assim, aonde você quer ir, o que você vai fazer? Descobre com o processo acontecendo. Troca o pneu com o Exatamente. carro andando. Eu ia até te fazer uma pergunta a respeito disso. Tá bom? O que que te incentivou a ir por esse caminho do empreendedorismo e não seguir, por exemplo, um caminho que é muito comum, né, hoje em dia, que é você entrar numa instituição financeira, por exemplo? Teve algum fator assim determinante? Olha, teve vários. A primeira delas, que eu identifiquei muito gargalos, é sobre o empreendedorismo no nosso estado. É muito precário, falta profissionalismo. Então, nas diversas empresas que eu passei, eu percebi muitos detalhes e muito limitador de crescimento. Como são muitas empresas familiares que existem aqui no nosso estado,
E aí eu trabalhei em várias empresas. Trabalhei no Flamboyant, por exemplo, na grande administração, um grupo muito gigante. Trabalhei na WPA, que hoje é a WAM, então tem várias. E aí, quando você pensa em fazer carreira, eu pensei, falei, não, tá, beleza, existe esses cargos. Desses cargos de alto nível, de executivos, como é que eu faço para chegar lá? Só que são ocupados por pessoas familiares. Aí eu, sem dinheiro, sem nada, não tem família forte, não tem sobrenome. Como é que eu vou disputar? Totalmente desleal, né? Em termos econômicos, concorrência desleal. Falei, poxa, pra mim só vai fazer sentido isso ir pra São Paulo ou Rio, trabalhar uma Uhum. multinacional. Só que para você trabalhar uma multinacional e disputar com esse pessoal, o seu currículo precisa ser muito bom. É coisa que você precisa ter um inglês avançado, ou pelo menos intermediário. Você precisa fazer além do que a faculdade, não é só fazer a graduação. Você precisa se destacar. Falei, cara, para mim não faz sentido para mim. Eu acho melhor e eu sou movido muito pelos desafios. Então, quando eu trabalhei nessas outras empresas, é coisa monótona, toda vez você fazia a mesma coisa. Então, eu trabalhei inclusive em uma grande empresa de auditoria, todo dia era a mesma coisa. O trabalho ele fica meio cansativo, né? Não tem Porque você vai desafio. repetindo, repetindo. Exato, não tem desafio. Uma vez eu perguntei para um gestor meu, eu falei assim, olha, ele falou assim, olha, a gente precisa de economista, você vai se formar, a gente vai precisar. Aí teve um dia que eu perguntei para ele, chamei na reunião, eu falei assim, ó, tá, você vai precisar de economista. Eu queria começar a ter contato com a área que vocês precisam. Até hoje não deu retorno. O que que eu fazia era mais back-office. Então, os Uhum. serviços aqui, os trabalhos, era mais back-office. Entendeu? E aí, quando existe a certa vaga para economista aqui no nosso estado, geralmente são contratados de fora, que tem mais experiência e entende mais o assunto. Não que esteja errado, né? É verdade. Mas A gente tem esse mesmo problema também no mercado financeiro, isso, aqui em Goiânia. Geralmente, Agora tá vindo mais gente de fora, né? isso. Tá abrindo mais oportunidades. a gente estava até conversando antes, né, dos bastidores ali, antes de começar. Uma coisa que me incentivou a emendar na carreira acadêmica, assim, logo quando eu saí, já emendar o mestrado, depois ir para o doutorado também, porque eu percebi justamente isso. Economista que atua no, no, como economista de fato, geralmente são pessoas que têm um currículo muito pesado. Você sair da graduação e procurar trabalho de economista, você não vai conseguir. Você Exato. vai conseguir de outra coisa, mas como economista mesmo, não vai. Então eu Exatamente. tinha sempre essa percepção. Pegava alguém, poxa, fulano é diretor, economista-chefe de tal instituição. E olhar o currículo do cara, um currículo gigante, Exato. mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do país, experiência aqui e ali. Não, tem que ver isso. Não vai dar para ficar só com a graduação, não. Exatamente. Inclusive, uma dúvida, lá na liga, vocês no processo seletivo tem algum critério pré-requisito assim que ele esteja cursando algum curso específico ou não? Não, Não? não, não. É mais entusiasmo, vontade de crescer. Uhum. A gente sempre faz uma pergunta-chave. Por que que você quer participar da liga, né? Aí, grande parte fala assim, adquirir conhecimento. Ok, quer adquirir conhecimento, só que a gente sempre tem esse desafio dentro da liga, que é o quê? As pessoas querem adquirir conhecimento, mas não querem se esforçar. E Isso esse, me lembrou muito de uma pergunta que a gente recebe muito no mercado financeiro, né? Que é isso. quando alguém vem investir, né? Por que que você quer investir? Para ter mais dinheiro. Todo mundo quer, né? É Isso é uma Ai, resposta ai. vazia, né? É. Ela sim, não diz nada. Não, exatamente. eu quero investir para ter mais Ah, dinheiro. tá, ok, você quer ter Ah, mais mas você dinheiro, quer mas mais pra dinheiro para quê? quê? Exatamente. Aí a pessoa liga uma luzinha. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Isso é legal. Mas essa pergunta foi boa, que você Isso é muito bom. coloca lá para. É, então, diante dessa situação, o que que imaginou, né? Falei, poxa, eu não tenho muito recurso, tenho recurso limitado, eu tenho a graduação, então eu preciso saber utilizar muito bem esse conhecimento que eu tenho. Então, eu gastei um dinheiro muito grande, então eu tive que trabalhar para pagar a faculdade, então eu preciso usufruir disso. Como? Aí eu vou ter que descobrir. E foi aí que eu encontrei a consultoria. Falei, poxa, para mim começar a consultoria, não existe muito barreira de mercado. Felizmente ou infelizmente, é um pouco mais fácil de abrir.
Agora, para você manter e captar, aí é outra história. Até você comentou, né, que foi pro lado empresarial e não para investimento, para o mercado financeiro. Talvez até por conta disso, né? Sim, Para montar a consultoria, mesmo que ela fique parada, você tem uma série de custos extras ali. exato. Exatamente. E o mercado, como você mesmo disse, existe um currículo extenso dessas pessoas. Então, durante a faculdade, eu conheci muitas pessoas de São Paulo, Rio. Economista-chefe do Banco Itaú, do Bradesco, que é a Marina, super gente boa, de empresas de assessoria de investimento. E a gente sempre, eu falo assim para os meninos, né? Eu falo assim, olha, pessoal, os ligantes, ó, o melhor papo com o palestrante é nos bastidores. É, isso é verdade. Ele nunca vai falar Porque, o melhor da A festa, cereja né? do bolo, ele não vai entregar exatamente. ali, né? Então Só sempre eu nos bastidores. perguntava, eu falo assim, olha, que dica que você dá para quem quer seguir a carreira? Né? E aí eu sempre olhava também o currículo, a gente tinha que estudar para saber como conduzir todo o podcast e tudo mais. E aí identificava isso, assim, tinha um currículo muito extenso, aí quando surgia alguma vaga, alguma coisa nesse sentido, você tinha que deslocar para lá, para São Paulo e Isso quando já Rio, não é direcionado. quando não é direcionado. O salário é bom? É lindo? É, mas tem todo um contexto para quem não está adaptado, para quem tem uma série de limites. Antes de entrar na gestora, né? Quando eu saí da cartela da consultoria, cara, sócio e tal, eu tive essa decisão entre um grande grupo lá de São Paulo Uhum. e pegar a gestão aqui da Croma. Considerando vários pontos do que você comentou, eu optei por ficar aqui mesmo. Legal. Isso é Até muito bom. porque São Paulo tem aquela coisa, né? Que é bacana, mas que ao mesmo tempo é pesado, que é uma competição muito predatória entre Uhum. os profissionais da mesma empresa, né? Sim. E isso é um pouco assim. É legal, porque é todo mundo querendo crescer, mas ao mesmo tempo eu avaliei que naquele momento não era muito o perfil que eu estava buscando de trabalho, né? De carreira. Exato. Eu considero assim, São Paulo e Rio, né? Sempre alguns alunos perguntam, Diego, você acha que compensa ir para São Paulo, Rio, eu ir para lá trabalhar e tal? Eu falo, olha, para você chegar lá, você precisa alcançar o nível deles. É como se fosse um trem com Uhum. 100 por hora e você tá 50. Então, quando eu digo isso é o quê? Não só o aspecto de currículo, mas todo o ambiente de trabalho. Aqui em Sim, Goiás, a gente está acostumado ao quê? Sexta-feira todo mundo tá morto. Ninguém quer trabalhar mais. São Paulo, você tem que trabalhar final de semana. É sábado, é domingo, no máximo, você vai descansar um pouquinho, dorme um pouquinho, a cidade não para. o pessoal da gestora que a gente interage, né? Quer dizer, administradoras, e tal, a maior parte do pessoal de São Paulo. Tem um pessoal que sexta-feira, tipo, agora, 6, 7 horas, você mandar mensagem para ele, ele vai te responder boa tarde. Para nós aqui já é boa noite, já Já acabou. encerrou, já tô no carnaval, o cara tá no boa tarde ainda. É porque hoje é sexta, né? Véspera de carnaval, por isso que o Mário tá falando. Exatamente. Isso, mas não é nem tanto o dia, mas o horário. Você fala com o pessoal de noite, eles estão falando Isso, boa tarde, ou seja, não sabe nem que horas, ainda vai muito ainda. exatamente. É, lá na Sete, a gente trabalha muito com servidor público, né? Entendi. E aí tem o tal de emendar os feriados. Nossa. Então, é bem complicado, né? Não, mas é isso, assim, daí eu tomei a decisão, falei, olha, eu vou empreender. Acho que é o melhor para mim, diante dessas situações e as ferramentas que eu tenho e as habilidades, eu vou ter que encontrar alguma forma. Aí, algumas pessoas, eu acho engraçado, né? A gente começa esse projeto, esse embrião começou com 5 pessoas querendo a consultoria. Aí desse 5, quando foi afunilando, foi encontrando alguns clientes, que a gente sempre buscava parceria no início, a gente sempre busca parceria com os professores, os profissionais. E aí, quando foi colocar a mão na massa, as pessoas foram distanciando. Um tava formando, não, eu não tenho tempo. Aí, no final das contas, sobrou só eu, né? E aí, quando sobrou, hoje, ó. Aí teve um que até falou, eu tenho interesse de entrar na consultoria, mas como é que você vai prospectar? Eu falei, cara, nós vamos ter que dar um jeito. Aí você faz tudo, né? Atende, faz a prospecção, Faz faz o Tudo. a parte financeiro, faz o estratégica. administrativo, Faz faz É. tudo. E aí ela, não, Eu mas que eu não vou entrar porque você não tem um plano de como prospectar. Eu falei, cara, se for preciso a gente planfetar na 44, não vamos para lá. Mesmo talvez não sendo eficiente, né? Mas a gente tem que dar um jeito. e Não tem opção. E essa hoje, pessoa- não, desculpa, pode Mário. falar. E hoje, como esse atendimento que você dá, essa consultoria, ela tem duração de quanto tempo com a empresa?
Depende muito. A gente sempre faz o diagnóstico, essa mesma pergunta que você fala, a gente sempre pergunta pro cliente, olha, como é que vocês imaginam daqui 4 anos? Qual que é a sua dor? O que você quer alcançar? Então é bem personalizado, né? E isso é bem personalizado, né? Mas hoje a gente criou pacotes, como é controle a sua empresa, que é um pouquinho de cada. Porque assim, querendo ou não, o financeiro ele demonstra muito aonde que estão os gargalos. Então você consegue identificar se tem problema nas vendas, se tem problema no marketing, se tem problema com pessoas, se você tem problemas na margem, no estoque, no fluxo de caixa. Então, ali você identifica exatamente onde estão os gargalos. Então, o que a gente oferece para o cliente? Quando a gente identifica um problema, fala, olha, a gente tem essa solução além dos números. Então, a gente pega na mão na massa. Então, quando o cliente, eu estou estagnado, não consigo faturar mais. Aí a gente fala, beleza, você não consegue faturar mais? Você já definiu as metas para o próximo ano? Ah, não defini. Eu lembrei do Housley, que ele sempre fala, né? O Housley é nosso parceiro da contabilidade. E ele fala sempre isso, da contabilidade para além dos números, né? Isso, Exato. extrair informações Exatamente. que não estão ali, só naquela análise fria dos dados que estão ali. Isso. Fazer daquilo, tirar daquele dado uma informação, de fato. Exato. Mas aí foi isso que surgiu a For. Então, diante desse caos e objetivo, olha, eu só tenho essa opção, então eu vou ter que me se virar. E aí eu fui encontrando caminhos, fui pesquisando. Como eu gosto de desafio, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu encontrei uma forma de seguir, de prospectar, e até hoje está nessa luta. Mas graças a Deus eu evolui muito, muito, assim. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Cada cliente novo, você vai desenvolvendo mais uma estratégia, você vai se Exatamente. adaptando melhor no mercado. Exatamente. A gente está vivendo uma parte disso também, a gente está nessa parte de captação. A gente não, né? Eu falo a gente, mas é eu, que o Mário está em outra área. Um sócio investidor da consultoria. Então, Só exige a meta, ó, cadê o falar, status? não, tá com pouco cliente, precisa de mais. Exatamente. Mas querendo ou não, pelo hábito, fala a gente, porque como tá no quadro social. E porque a gente tem outras pessoas na equipe também. Então, às vezes, eu falo a gente pensando em quem está por trás também ali, né? Mas E é aí- legal, sabe uma coisa que a gente tá aprendendo muito, eu e meu sócio? E eu falo pra ele, falo assim, a gente no início fica achando, não, eu vou faturar mais um pouco, aí eu vou respirar, mas vai ficar legal. Vai entrar na zona de conforto. Aham, zona E perigosa. Não é isso. É assim, né? Nunca é assim. Eu falo assim, cara, a gente tem que acostumar com isso. Toda vez é uma nova fase. Toda vez é uma nova Isso. fase. É um novo desafio. Toda vez. E é isso. Se você parar, você perdeu o jogo. Na verdade, você encontrar o conforto no desconforto, né? Exato. Algo mais ou menos por aí. É acostumar. É acostumar com... às vezes... E hoje as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, com a inteligência artificial, às vezes você traça uma meta ali, em 3 meses já mudou tudo. O que você tinha de planejamento. Então, se você tem que ter esse poder de adaptação muito rápido. Quer ver uma coisa bacana? Eu falei pro Aikai que olha o tanto que a gente tem que adaptar as tendências de mercado muito rápido. Durante após a pandemia, ali em 2023, 2024, o nível de desemprego do Brasil estava alto, né? Tava batendo 12%. Então, o que estava acontecendo na prática? As pessoas estavam saindo do emprego, estavam sendo demitidas. E o que eles faziam? Vou empreender. No Brasil, se empreende por necessidade, né? Não por opção. Nós estávamos recebendo uma enxurrada de trabalhos para fazer plano de negócio. Muita gente querendo abrir o seu negócio, com o último recurso, pegando empréstimo, tudo isso. Sem know-how, né? Não, sem nada, Nunca assim. fez nada. Nada. E aí nós iniciamos do ano de 2024 para 2025, 2026. Acabou. Quase ninguém quer abrir mais empresa. Diminuiu muito, drasticamente, a abertura de empresa. Agora é o que crédito. Todo mundo quer crédito. Olha para você ver como que correlaciona a economia, né? A taxa de desemprego tá nas mínimas. Nas mínimas, quase em pleno emprego. Eu ia até, aproveitando, né, essa introdução que você deu no assunto, o que você está vendo de perspectiva agora, econômica, para esse cenário do empreendedor? Né? Porque, igual você falou, né, a gente está vendo aí agora, né, possibilidade de queda da Selic, já a partir da próxima reunião, possivelmente. Mas ainda assim, num patamar E aí bem o alto. pessoal querendo crédito. E o que você enxerga disso para o empreendedor?
Olha, vamos lá. É uma análise bem complexa, porque Tem assim... que Bem respirar complexo. fundo. Até. Não, é porque assim, a gente está na linha de frente muito com a parceria com o programa do governo, que é o crédito assistido que eles estão falando. Então a gente sabe como é que está lá na ponta. Então a gente chega batendo na porta do empresário, oferecendo crédito, faz uma pequena gestão financeira. E ali na gestão financeira a gente sabe a vida dele inteirinha, né? Quantos empréstimos que ele tem, se está passando dificuldade financeira ou não, e tudo mais. E a gente está do outro lado também, como empresário, tentando oferecer nossos produtos como crédito. Uhum. E a gente pega a carteira de crédito dos bancos, ali analisa o nível de inadimplência e tudo mais. Hoje, a realidade na prática é o seguinte: o governo está forçando muito a linha de crédito, porque ele sabe que mais crédito para a economia, mais dinheiro na economia, se gira melhor a economia. Então, o empregador vai oferecer mais novas ofertas de emprego, mais renda, emprego para a população, enfim, isso tudo beneficia para crescer o PIB. Só que quando você olha na prática, assim, uns 95% dos empresários tem mais de um empréstimo, tem 3 empréstimos. E querem mais empréstimo. E não tem condições. Só para você ter ideia, o ano passado nós atendemos mais de 200 empresas. Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Não teve nenhuma que estava adapta para pegar crédito. Todos queriam. Todos queriam. Aí o que a gente estava sugerindo a maioria dos clientes? Todo mundo alavancado já, né? Todo mundo alavancado. Fala assim, olha, faz o seguinte, pega seu estoque, diminui ele. Assim, eu peguei uma ferragista que ela estava com um estoque de 1,5 milhão e fatura 40 mil por mês. Não tem a menor necessidade. Ele queria comprar mais. Eu falei, cara, veja bem, você está com 1,5 milhão de estoque. O que você está fazendo com esse estoque? Pega 1,5 milhão, divide pelos 40 mil. Ele tem quantos meses de giro lá em estoque? Muito. Tem anos. E- tem mais de décadas. E isso é a importância da consultoria, porque às vezes essa visão que você deu, ele não estava enxergando. Exatamente. É uma outra forma dele fazer o caixa, né? Reduzir o estoque reduzir ativos significa caixa. Exatamente. Na cabeça dele, ele precisava de mais. É porque ele estava pensando na De ótica mais do passivo. isso. Ele estava pensando, não, se eu aumentar o passivo eu tenho mais dinheiro. Exatamente. Mas se ele reduzir o ativo, aliás, realocar o ativo, né? A linha do caixa estava mínima. O estoque estava muito maior do que o necessário. Reduz o estoque, isso entra na linha do passivo, é ativo igual. Só que você tem dinheiro na mão para poder honrar os compromissos do dia a dia. Né? Mas aí é importante ter esse trabalho que vai orientar o empresário. E aí, agora eu fiquei curiosa. E ele recebeu bem essa orientação? Ou ele ficou ainda Assim, arredio? ele falou o que a maioria falam, né? Ah, mas chega um cliente aqui e fala assim, olha, você tem esse parafuso? Não, não tem. Aí eu vou lá e compro, entendeu? Porque todo mundo tá pedindo. Eu falo assim, cara, vamos lá. Quanto de produto que você tem no seu estoque parado que tem mais de um ano que você não vende? Ah, eu não sei. A maioria não tem controle Já é do um estoque. problema. Aham. Já é um problema. Você tem sistema? Tem. Você controla esse sistema? Não. Não adianta. Tem inventário? Não. Não. Aí você fala, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é lista pelo menos 10 itens que tem muito tempo de estoque e desfaz. Eu costumo dizer, falar assim, ó, dinheiro bom não é dinheiro parado, é dinheiro no seu bolso. Então, os 10 mil que tá fazendo falta para você pagar a sua folha hoje, você consegue tirar desse estoque. Como? Faz promoção. Ah, mas eu vou perder minha margem do lucro. Cara, não tem problema, o dinheiro precisa passar. Você tá já parado. pagou isso aí, tá parado. Não adianta, você deixar lá, é dinheiro no estoque parado. Então, você tem que desfazer um pouco desse estoque. Ah, não pensei nisso. Não, faz sentido. Aí, geralmente, alguns conseguem fazer. Só que ainda assim, falta uma orientação. Qual é a estratégia para desfazer desse produto? Muitos deles chegam, mas já tentei todas as formas. Falei, tá, você já divulgou na rede social? Ah, eu divulguei, eu só postei. Não, mas não é só postar. Dá uma impulsionada, faz uma promoção, faz alguma coisa diferente. Tem algum produto que compra um, leva outro. Você aumenta seu ticket médio e consegue desfazer um pouco do seu estoque parado. Somente quem tem produtos perecíveis precisa fazer o quanto antes desses produtos. Senão passa da hora e o prejuízo é maior. Perde, né? Perde, entendeu? E aí o ferragista, alguns usam, né? Ah, mas é que não vai não tem perca porque não tem prazo de validade.
Ah, mas você precisa de dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Entendeu? Aí alguns seguem a orientação, né? E outros não. Mas assim, aqueles que seguem conseguem desfazer e conseguem sentir no outro mês Uhum. que sobrou mais dinheiro no caixa e que consegue fazer um capital de giro suficiente, né? Então, assim, na prática, a maioria dos empresários está acontecendo isso. Primeira opção é empréstimo, né? É empréstimo. Segunda opção é olhar para o negócio. E olhe lá, nem a segunda, às Exatamente, vezes. exatamente. Então, na prática, quem estava apto para pegar esse empréstimo, pegou. E agora, alguns que concluíram agora de pagar o Pronamp, que lá em 2020 foi lançado, taxa baratinha, Primeira leva tá terminando agora, tá né? terminando Tá. agora. Então, estou pegando alguns clientes que já terminaram ou já estão faltando pouquíssimos para 1, 2, 3 meses ali e já querem outro. Então, são poucas pessoas que estão aptas para pegar esse empréstimo. E aí, com essa taxa de juros tão alta, hoje você pegar um Pronamp é 6% mais Selic. Então, fica Selic mais 6, né? isso, aí fica 1,8 mais ou menos de taxa ao mês. Aí a pessoa pensa, assim, pelo menos a visão que eu vejo sendo falada é isso. Ah, mas é barato. Não, é barato frente ao que tem hoje, mas num nível mais global em termos assim, analisando períodos, é muito alto. Sim. 1,8 é baixo considerando outras linhas, né? Capital de giro e outras linhas sem garantia. Mas ainda assim, se você pega, é muito alto. Sim. 1,8, 2 é muito alto. Isso me lembrou um cliente que chegou para mim e ele tava de um jeito assim, que ele pegava do limite Crédito. para pagar um crédito, vamos supor, do Pronamp. Aham. E aí ele pegava do cartão de crédito, ele fez um. Ele tava se patrocinando, sabe? Entendi. E aí a bola de neve foi crescendo de uma maneira que, assim, ficou muito complicado o caso dele. Sim. Nós fizemos um trabalho para esse cliente, conseguimos encontrar um sócio do segmento que até eles se conheciam, tinha um bom relacionamento, fechou um negócio e hoje a empresa vai bem. Mas É isso o mesmo. problema é um produto muito bacana, um produto muito legal, desenvolvido por ele mesmo, patenteado e tudo. Mas a inteligência financeira, em termos de como endividar, Uhum. era zero, assim, era até Misturou, negativo. misturou muito pessoa física com jurídica também, sabe? É normal. Isso aí é. O É início é normal. desse jeito, não tem jeito. Só que eu até comento que no caso desse cliente específico, ele ser tão, às vezes, arrojado e agressivo e ter feito um monte de contas do jeito que deu, sem, né? Propiciou que ele tivesse onde está hoje. Quer dizer, conseguiu um sócio, expandiu. Se ele tivesse um nível normal De análise. de análise, ele teria estopado um negócio muito pequeno. Então, eu costumo dizer para esse tipo de cliente, falo assim, cara, contrata alguém para ficar na retaguarda, gerenciar seu risco. É igualzinho nos investimentos. É bom arriscar? Você tem que arriscar? No início você tem que arriscar. Igualzinho você falou, se você não arriscar, você não Você não tem sai do lugar. resultado, você não sai resultado. Ainda mais quando você tem várias adversidades, limitação de capital, limitação que você não tem garantia, não tem nada, não tem como você buscar recurso. A única forma é o quê? É se alavancar o máximo possível que você conseguir. E você precisa gerenciar esse risco. Sim. Sim, isso aí o Mário é especialista. É a parte dele. Gerenciar, Exatamente. gerenciar risco. Isso é super No legal. mercado financeiro, né? Essa parte ele Isso. faz as análises bem feitas. E eu gosto muito do mercado financeiro de gerenciamento de risco, que eu trago muito para os clientes. Falo, cara, você precisa gerenciar. Entendeu? Que muitas vezes o cliente não percebe que ele já está próximo de um abismo. Sim. Ele só vai entender quando ele chega. No caso desse que a gente está comentando, estava muito perto. Encontrar a sociedade ali para salvar o negócio foi salvar mesmo. Foi profilático. Se tivesse mais um mês, 2 ali, eu digo que mais um mês teria baixado as portas e nível de É. os credores estavam aí, né? E Batendo quando a na gente porta. começou a fazer o valuation da empresa tinha muito potencial, mas ela não tinha fluxo de caixa para continuar o negócio. Então, como que ela ia respirar, né? Não tinha como, não tinha respiro. O respiro era vender o que vendia, já colocava no fluxo de caixa, então É. não tinha muito respiro ali Só para que, ele. quando a gente fazia ali as linhas do fluxo de caixa, o fluxo de caixa operacional, Uhum. ótimo, bacana, positivo. Depois que- Só que ele tava com um endividamento tão Elevado. complicado ali, tão elevado, que a linha do fluxo de caixa financeiro estava
várias vezes maior do que o operacional. Não tinha a menor chance de sozinho conseguir. E aí a gente identificou também problemas na precificação também, quando a É, gente analisou. precificação. Na precificação Não dele. só isso, precificação e prazo. As condições Isso. de pagamento que eram dadas É muito Uhum. comum isso. É. prejudicava muito, porque vendia parcelado e antecipava esse valor. Só Isso. que com a taxa de juros elevada, recebia quase nada. Era Ou seja, ele louquíssimo. vendia com valor à vista e ele recebia menos que o à vista, porque ele Isso. tinha que antecipar negócios. Então, mas deve ser coisa que você deve ter dia a dia na empresa ali. Não, normal, todos os clientes passam por isso. Toda vez que eu pego, eu já sei exatamente onde ir. Até falo pro pessoal da equipe. Ó, quando for venda de produto, o problema geralmente é estoque demais e os prazos não estão alinhados. Os ciclos, né? Financeiro, o ciclo orçamentário e o pagamento e o estoque. Porque geralmente o pessoal fala, vou comprar à vista porque é mais barato. Esquece que no fritar dos ovos é o prazo que te ajuda e não o mais barato. Porque se você tem um estoque que é um prazo médio acima do prazo que você tem para pagar o fornecedor, não vai compensar, vai ficar descasado essa situação, essas datas. E aí você vai pagar para um produto e só vai receber daqui 2 meses, 3 meses. Aí Exato, não fecha. vai Você pode ter um acumulando. lucro contábil gigantesco. Você Uhum. baixa as portas. Não Puxa tem só. jeito. Exato. Porque a conta vai vencer o. Vai ficar o boleto sem pagar. Exato. Não, mas é por esse motivo que eu falo assim, olha, o crédito hoje no nosso país está sendo muito forçado. Então as empresas não estão tendo condições. Então o que que eu estou imaginando, né? Respondendo a pergunta da Uhum. Porto. O que que eu estou imaginando? Próximo governo, ali no próximo ano, ali em 2027, 2028, a gente vai sentir drasticamente. A gente está vendo sinais de alguns bancos já sinalizando, olha, a minha carteira de inadimplência já está aumentando, eu vou diminuir. Inclusive saiu o rombo do Banco do Do Banco do Brasil Brasil, agora. sim. E os outros bancos já estão dando uma diminuída bastante. Então, cada vez mais fica mais restrito ao crédito. Vamos aguardar essa Selic reduzir. O mercado está na expectativa de 13% no ano, 13,5% para fechar esse ano. Mesmo com essa redução, não é uma redução significativa. Ainda pesa muito esse acesso ao crédito, né? Então, o que que eu estou considerando de projeção, né? Eu até falo isso bastante com a Ike na nossa empresa. É que terá uma grande demanda por gestão financeira. Porque as pessoas já estão sentindo isso. Falta de crédito, falta de recurso, muitas empresas não têm. E os que conseguem crédito é por garantia, então está colocando tudo em garantia para conseguir esse empréstimo. Só que a questão está na gestão, entendeu? Então, provavelmente terá uma nova leva de busca por auxílio financeiro, Uhum. de orientação financeira. E aí depois volta, né? E que é um ciclo vicioso no nosso país, né? Ninguém está preocupado em realmente fazer uma saúde Isso financeira. daí provavelmente leva para uma escassez de crédito, né? Uma vez que o Exato, nível de inadimplência vai subindo, você tem um certo delay até que o sistema incorpora isso. Quando o exato, sistema fala, opa, a inadimplência exatamente, está muito alta. Aí exato, ele segura a carteira de crédito, exatamente. que é o que você está vendo para um futuro, né? Isso, exatamente. Ali, considera ali, depois de um ano, esse ano aqui a gente vai começar a ver alguns sinais, já está começando. Próximo ano ficar mais acentuada essa situação, entendeu? Eu concordo contigo que esse ano talvez não, até por ser ano eleitoral também, né? O governo de alguma forma Isso, vai tenta continuar. estimular isso, nem Estimula. fazer goela abaixo, nem fazer Isso, políticas que incentivem a tomada de crédito, né, de modo geral, isso. até porque o PIB alto é uma ótima propaganda pro Eu até vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando. E me fala qual que é a sua visão da inflação. Porque, Olha, assim, parece que está controlada, parece que não está. Eu queria ver sua visão também. olha, assim, sendo bem realista, considero duas grandes visões. Existe a visão, quando a gente olha o número isolado da ótica, que é o número do IPCA ali, está em torno de 4,32, ali, todo mundo está achando que vai, talvez feche dentro da meta. Está controlado? Olhando pelo número isolado, sim. Só que quando você vai no supermercado, não tem nada barato. Pois é, Não tem nada barato. tá complicado, né? Muito complicado. Então, assim, quando a gente pega um dado isolado, sim. Agora, quando a gente pega o retrato da pandemia até aqui, avançou muito a inflação. Entendeu? E aí você pega o cenário que é onde o governo está injetando mais dinheiro na economia, mais empréstimo. Então te dá aquela sensação, nossa, o nosso país está crescendo. E de fato está. Mas na prática, no poder de compra da população, no consumo,
Quando você vai no barzinho e compra um petisco, compra uma cerveja, você não vê essa diferença na prática. Justamente esse descompasso, que é o quê? As coisas estão aumentando. E aí, para dar aquela impressão que não está aumentando muito, o que está acontecendo agora? Uma prática comum do varejo. Reduzir a O quantidade, tamanho da embalagem. o É. tamanho da embalagem. Então, assim, É curioso isso, né? A Exato. inflação do mesmo jeito, né? Manteve o preço e diminuiu. A percepção, né, do jeito que eles fazem, Exatamente. parece que não tá afetando tanto. Exatamente. E até comentar, você colocou aqui sobre a inflação. Quando você olha o número ali, o IPCA é um número, tem várias categorias ali dentro, né, tudo mais, Isso. mas você pode olhar ele por níveis. A leitura que se faz, via de regra, é que a inflação de serviços continua bastante pressionada, né? Isso. Que é um componente ali que demanda uma perseverança maior do Banco Central para, de fato, controlar tudo como um Perfeito. todo. E isso faz total sentido olhando também a taxa de desemprego. Está em nível baixo, quer dizer, as pessoas no setor de serviços ainda estão empregadas, esse pessoal gasta. Então, assim, se olha o número cheio, é o que você falou, né? Parece que a coisa está Sim. convergindo para o centro da meta. Apesar de que no horizonte relevante do Banco Central ainda está acima do centro. Mas Exato. ok. Mas quando você olha o número ali nas nuances, segregando por linhas, ou seja, quebrando o IPCA por categorias, não é tão claro assim, não é tão evidente que está controlado, né? Parece que tem que ser feito um controle adicional. Pelo menos eu vejo um pouco por esse lado. Isso. É uma coisa interessante. Vamos pegar durante a pandemia. 2020 foi a pandemia, em março de 2020. Até hoje. Quantas vezes que a Petrobras anunciou um aumento da gasolina? Bom, se não for, várias vezes, mas não fosse até não tem como não falar, né? Porque a Petrobras, ela influencia na inflação, né? O petróleo, assim. Exatamente. Não fosse o governo atual, teria aumentado mais. Eu digo por isso, porque o governo, querendo ou não, usa Sim, isso como um instrumento para sim, político para segurar a inflação, né? Mas exatamente. anunciou muitas vezes. Álcool, gasolina, diesel e Isso, gasolina. exatamente. Veja bem, eu perdi as contas. Quantas vezes, inclusive, fui chamado muito para falar sobre inflação todo santo dia na televisão. Olha, vamos falar sobre a gasolina, o aumento da gasolina, aumento da gasolina, aumento da gasolina. E ela não tem reduzido o suficiente. Não está no nível da pandemia, antes da pandemia, quanto que a gente abastecia no posto de gasolina. Depois eu vou até te perguntar outra coisa. Quando a Petrobras aumenta e eventualmente que a paridade internacional dá uma aliviada e tal, e que a Petrobras reduz, você vê o posto reduzir? Não, não reduz. O posto, quando a Nunca, Petrobras né? aumenta, ele repassa. Quando a Petrobras reduz, ele absorve a margem. Exato. É por aí. Exatamente. Então, assim, esse aumento todo, por que que eu peguei o retrato da gasolina? Ela impacta diretamente, é um dos fatores primordiais na inflação. Porque quando a gasolina aumenta, tudo que depende do sistema rodoviário aumenta, como alimento, tomate, cenoura. A dona de casa vai comprar ali a sua carne, tá alta. Então, tudo isso influencia na inflação. Isso. Porque o combustível, via de regra, é um produto inelástico, né? É Exato. inelástico porque você não tem um substituto fácil. E mesmo O aumentando um, diesel aumenta menos tudo. ainda. O diesel menos ainda. Exato. Gasolina, às vezes, você pode substituir pelo etanol. Mas não tem como. Eu vou deixar de usar a gasolina. Tá caro, eu vou ficar sem. Não Não tem tem jeito. jeito. Exato. E hoje, né, no Brasil, a Exato. gente usa gasolina para transportar tudo, né? Para tudo. Então, Então, a inflação é afeta isso, tudo. assim, ela na prática, as coisas não estão baratas. Agora, quando você olha o número, não, tá bom, tá equilibrada. Só que a gente não vai botar os patamares anteriores. Aí, quando a gente vê que o governo está cada vez querendo injetar mais dinheiro na economia, a percepção não é boa, entendeu? Na prática, fala assim, olha, o preço tem de se aumentar, entendeu? Então, assim, aí você pega o serviço, foi bom você falar do serviço. Dezembro teve um grande aumento significativo, mais de 6% no serviço. Só os serviços está tendo uma pressão muito grande no transporte, na falta de mão de obra. Por quê? Salário médio do brasileiro, o rendimento médio aumentou. Hoje é 3.621. Então, assim, tem muita gente com CLT ganhando um pouco a mais, a média. E quando a gente vê o salário aumentando, a gente
Mas, poxa, o trabalho está aquecido e está com falta de mão de obra. Então, hoje, para as empresas buscar recurso, mão de obra, está tendo que pagar mais para ver se encontra alguém qualificado. Então, isso tudo pressiona a inflação. Entendeu? Aí tem essa parte. Tem a da gasolina. O último foi em 2025. Houve um aumento significativo de ICMS de todos os estados. Aí impactou diretamente na gasolina. Teve mais, o último aumento foi isso. Então, assim, na prática tá complicado. As coisas estão muito caras, entendeu? Para quem está na classe mais vulnerável, precisa adaptar, fazer mais bico, que o brasileiro, grande parte vive disso. Fazer mais trabalho extra para ver se consegue complementar a renda, entendeu? Pra ver se fica no 0 a 0 e não fica no negativo, né? Não é nem pra ficar acima, é É, pra ficar ali no. exato. Isso sem contar que os indicadores de inadimplência estão em níveis super elevados. Exato. Muito elevado. Daí Do é a agro cereja- mesmo, né? a Tá cereja do bolo que a gente batendo tá falando, recorde. né? Exatamente. É. E estamos quase finalizando aqui já. Nosso bate-papo tá muito bom, o papo tá maravilhoso. Vou fazer uma perguntinha agora aqui pra gente pro final já. É, eu quero ver a sua visão também de tudo isso que está acontecendo no mercado internacional, né? A gente está vendo aí isso trazendo uma visão até para o empreendedor, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parte do câmbio, o que você vê também, juntando com inflação, com tudo que a gente tem de expectativa agora. O que você está enxergando sobre isso? Legal. Bom, nós estamos passando por uma série de transformação Muita. geopolítica, com Trump e tudo mais, enfim, Guerra comercial, né? guerra comercial. Olha, o Brasil tem muito potencial para aproveitar essas grandes oportunidades. Realizar acordos comerciais aonde nunca foi realizado, trazer novas tecnologias para o país, conseguir abrir espaço de vendas para as empresas de exportações aonde nunca foi abertas e talvez até ampliar que já existem. Só que o Brasil ele tem um processo muito lento, né? Eu considero assim, eu ouvi uma frase que é verdade, o Brasil é muito bom para perder oportunidades. Sim. Eu lembro isso no pré-sal. O pré-sal, o Brasil estava no centro da discussão do mundo, que iria começar uma produção muito alta de petróleo, mas não soube se posicionar muito bem para aproveitar mais ainda. Né? E é o que está acontecendo novamente. Até porque, como do Trump, essa política mais agressiva externa dele está abrindo possibilidade de negociações bilaterais ou até multilaterais, né? Que para além dos Estados Unidos. Sim. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia estava parado há um tempão, estava engavetado. É com o Trump caçando briga com todo mundo, desengavetou isso. O Brasil poderia ser protagonista. Está deixando passar. Exatamente. Assim, o Trump, o que eu tenho para falar sobre ele é que ele usou as suas cartas na manga para dizer, como se diz a Europa, tem um xerife novo, que é isso mesmo. Agora é o momento do presidente não ter chegado à situação que chegou e conversar com ele. Ele quer alguma coisa. Se ele fez, ele tarifou o mundo inteiro E renegociou depois. Né? e renegociou. Então, assim, ele está fazendo um jogo. Infelizmente, como é o cara mais poderoso do mundo, você tem que negociar. Não Entendeu? tem como você falar, não vou É. negociar e pronto. Exato, a gente é altamente dependente da tecnologia dos Estados Unidos. Como é que a gente vai falar, não quero mais, não vou mexer com os Estados Unidos? Como assim? Você pode arrumar outros parceiros, mas vai continuar precisando dele, né? Não tem como Exatamente. fugir 100% disso. Exatamente. Que é uma coisa bacana, é a China. A China é concorrente direto dos Estados Unidos. E a China está conseguindo aproveitar, fazendo muito um acordo com o Brasil. Inclusive, tem uma nova empresa de delivery que vai concorrer com o iFood. Está vindo, chinesa, está vindo para o Brasil. Isso é muito bom, competitividade. Sim. Né? Muito bom. E o Brasil tem que aproveitar disso. Se os Estados Unidos não querem, ok. Existem outros países. Ora, ficar dependente é igualzinho a situação da Europa. A Europa era altamente dependente de gás da Rússia. Aí aconteceu a guerra, o que aconteceu? Cortou. Como é que vai fazer agora? E depois teve que comprar o gás russo, né? Por um momento ali, Exatamente. cessou, falou, não vamos usar. Inflação disparou,
teve que comprar o gás russo, mesmo em guerra. Odeia, mas tem que comprar, não tem jeito. Exato. É, não teve jeito, teve que Exato. negociar. É o que você falou, é negociação, né? É negociação. Colocar as cartas ali na mesa e partir para O negociação. que é legal, que o país poderia muito investir, é produto agregado em tecnologia. Poxa, o café, vamos pegar o exemplo do café. Nós somos uns grandes produtores de café. Só que a gente exporta para a Suíça. A Suíça traz um pacotinho todo gourmetizado e vende o triplo, quádruplo do valor para a gente. Laranja também tem esse exemplo, né? São Paulo exporta muita laranja e depois compra o suco industrializado. Então, cadê a produtividade, né? Cadê o investimento? É isso que gera mais retorno para o É, país. na graduação, no trabalho de conclusão de curso, eu analisei algo semelhante. É, essa questão de restrição externa e tal. E um problema que a literatura estava identificando naquele momento era isso. O Brasil tinha uma dependência muito grande, a pauta exportadora, de produtos de baixa intensidade tecnológica. Então, tudo que Uhum. era de baixa intensidade tecnológica, ele vendia e Uhum. comprava produtos de altíssimo valor agregado. E aí a conta não fecha, né? Não tem jeito. Não fecha. Eu acho que um grande exemplo que a gente deveria aprender com os erros nossos, petróleo. Quantos choques de petróleo que o Brasil já vivenciou? 73, 79, o mais recente foi 2020. Toda vez é a mesma coisa, vai ter que aumentar o petróleo, porque o petróleo internacional está alto e a gente não tem refinaria suficiente, tecnologia suficiente para refinar o petróleo. E se acontecer mais outra crise, a gente vai cair no mesmo buraco, entendeu? O governo fala que está investindo. Quando você pega os números, ele investiu mais. Só que para onde está indo esse recurso? É o suficiente? Né? E aí aconteceu uma coisa muito estranha, né? O Paulo Guedes ali, ele privatizou as refinarias, não sei se você lembra. O governo veio falando, não, nós não vamos mais privatizar, vai voltar. Aí teve reversa, ou seja, não deu continuidade no trabalho que realmente resolva o problema. O Paulo Guedes abriu, né? Atualizou o marco regulatório ali das Exato. refinarias e não é desregulamentar, ele descentralizou. O cara é Descentralizou. muito bom, né? Porque abriu oportunidade para iniciativa privada entrar, tirou aquele monopólio que a Petrobras tinha ali e tudo mais, que era Exatamente. bom, muito bom, que é o que o modelo internacional pratica. Né? Mas não foi, como você falou, uma coisa muito ruim é quando está fazendo um trabalho e não é dado continuidade naquele trabalho. E eu ainda digo mais, tá? A gente já deu muita empresa de offshore. Para quem não conhece offshore, são as empresas petrolíferas que ficam principalmente concentradas no Rio de Janeiro. Se você soubesse a dimensão desse mercado, para nós de Goiás não está acostumado, mas o quanto que se movimenta a economia municipal e quanto dificuldade essas empresas privadas têm com a própria Petrobras, você fica chocado, entendeu? Porque assim, a Petrobras ela terceiriza muito os seus serviços. A maioria é terceirizada. E quem consegue essa terceirização são empresas internacionais. E essas empresas internacionais terceirizam. Ficou a quarta terceirização disso. E, e não tem a centralidade. Há muitos gargalos ali que poderia ser aproveitado. Né? Então, assim, eu estou pegando só uma pontinha de vários problemas que existem internacional, que o Brasil deveria olhar mais interno e falar, olha, o que, que a gente tem de ponto forte no nosso país? Vamos melhorar? Vamos deixar essas brigas, deixar o Trump brigar lá com a China, que a briga do Trump não é com o Brasil. Ele está interessado na China, que está Sim. tomando conta. Agora a gente precisa aproveitar esse momento. Será que é o momento de falar, eu vou ligar para o presidente? Não, liguei, não liguei, liguei, não liguei, não liguei. Gente, nós precisamos aproveitar. Se tem a China, tem a Índia. Quem está aproveitando muito bem isso é a Índia. Muitos polos chineses, aliás, muitos polos estadunidenses que estavam na China estão indo para a Índia. O governo está abrindo mais oportunidades para essas indústrias empregar os indianos. Mão de obra barata também. Né? Mão de obra É. barata. A chinesa já não é mais tão barata, assim. É barato, mas e também da questão de rixas, até ideológicas, né? Sim, Estados Unidos versus China, a Índia não tem esse problema. não tem. Entendeu? É, gente.
Sei que o empreendedor também fica, o empreendedor, o investidor tem que ficar ligado agora, né? O, uma questão importante é, independente da área que tá, buscar um aconselhamento profissional, né? Sim. Para ter um direcionamento melhor do que fazer. Exatamente. É o que eu considero. O empresário, ele precisa ficar atento às tendências, tudo muda, né? Quer ver uma coisa que mudou muito e ainda vai ter muito impacto? É a reforma tributária. Ah, Ninguém sabe como sim. vai ser direito, né? Na real. Nem o pessoal que mudou sabe direito como vai fazer. Você quer ver uma confusão? O IR de 5 mil. E isso foi Que tema aqui no nosso confusão! podcast. Foi. Que confusão. Eu fui falar esses dias para uma repórter e ela ficou assim, não, mas como assim? Eu falei, não, deixa eu falar, a situação é esquisita mesmo. Tá todo mundo, muita gente perdida, imagina os contadores, a confusão que tá gerando. Tem muita gente achando que já começa esse ano. Entra em vigor, mas é o próximo ano da declaração que vai fazer a diferença no seu bolso, né? E é mais dinheiro na economia, né? Vai injetar aí, são 2 salários mínimos por pessoas que declaram ali quem ganha 5 mil, né? Então, são muitas questões, marcos regulatórios no país que ainda está muito confuso. É uma questão que dá pano para manga, né? Não é nem tema. Mas a própria complexidade tributária brasileira é algo que penaliza muito as empresas, né? Principalmente empresas Sim, maiores, que têm uma... Porque o Sim. Código Tributário brasileiro ele é muito complicado. Inclusive, numa consultoria que a gente fez para um cliente, ele estava enquadrado num empreendedor porte médio. ah, E sim. aí ele não era mais Médio. micro ali, Aham. né? E também não era grande. Então ele ficou num limbo ali, sem saber o que que Ele fazia, estava no sabe? pior lugar que ele podia estar. Ele não era grande nem pequeno. Ele falou, tá complicado, porque eu não consigo arcar com a carga tributária que eu vou precisar arcar agora. Uhum. Mas eu também não sou pequeno, o que eu faço? Aí, o que que a gente falou? Vai ter que repassar pro preço, era serviço, no caso É. dele. Uhum. Vai ter que estruturar o ajuste aí no seu preço final pro seu consumidor final, uai, porque ele não tem estrutura para absorver o que aumentou de tributo para ele, no caso, né? Sim. E aí ele chegou a falar de fechar as portas. Ele falou, não, Eu assim não falei, não, vai me dar. ajuda, porque senão eu vou ter que baixar as portas. Eu falei, não, Mas calma, não é para tanto. ficou bem Assim, complicado. não é para tanto, ressalvas, né? Não Uhum. é para tanto, dado que foi feito um bom trabalho ali de aconselhamento, né? De A gente consultoria. ri aqui, né? Falo aqui rindo, É mas foi porque um caso assim que a gente quebrou para cabeça. ele é a vida do cara, né? É, Assim, É a vida do cara. Eu vou baixar as portas. Fala rindo, mas é a vida dele. sim. É a renda familiar dele, sim. né? Da esposa, do filho e tudo. Então é um trabalho que tem que ser feito com E o muito... pente fino vai ficar cada vez mais fino, né? Pro Exato, empreendedor exato. Eu também. até testei o sistema, né? Acho que o próximo ano já vamos começar. Que é quando a gente anota, antes de o dinheiro cair, já vai direto para a Receita. As pessoas não vão mais ter a oportunidade de sonegar imposto. Aí você imagina o impacto disso para PMS. Assim, é um tema que é sabido, né? Podemos falar. A imensa maioria não paga o imposto que é 100% devido, né? Então, o fato dela não poder manobrar o sistema, como vai ser complicado. São esses desafios. Por É, isso que eu. desafios para esse ano, para, como se diz, pro ano que vem você já tá adequado, né? Quando E esse, começar e a esse ano a prestação gente. de contas, né? Porque agora, Exato. digamos que a gente tá na transição Tá na para Sem adaptar. contar as outras mudanças, né? IBS, CBS, que aí é Mas- coisa que nem o pessoal que fez a mudança sabe como vai ser. E não está concluído ainda, né? Eles Então, né? vão avançar em outras pautas, né, em relação a isso. Mas assim, esse ano, olha, que a gente está considerando para o empresário que é um ano assim muito desafiador. Já tem muitos feriados, os comércios já estão preocupados com isso, muitos feriados emendados, é ano eleitoral, Copa do Mundo, Carnaval. Olha o tanto de coisa que o empresário tem que enfrentar, mais desafios. Então já deixa seu conselho para esse empresário, Olha, esse corajoso, né? Guerreiro, é o guerreiro. Guerreiro. tudo joga contra, né? É engraçado. Todo mundo fala isso, mas é verdade na prática, viu? Todo mundo joga contra mesmo, tá?
Olha, o conselho é já começar o seu planejamento estratégico pronto esse ano. Tá pronto? Qual faturamento você quer alcançar? As dificuldades, algumas delas já são previsíveis, como eu já mencionei. E as imprevisíveis, como você vai lidar com o seu dia a dia? É que muitas vezes a empresa fala, não, eu sou super-homem, né? Vou resolver tudo. E aí quando você pega na prática e vê que tudo você tem que resolver, né? A gente brinca com uma analogia, né? Que você é o jogador, né? Você é o goleiro, você é o juiz, você tem que defender, E você é o técnico, né? você é o técnico e você é o torcedor. Então você tem que se motivar. Se você não motivar, tá derrotado já. Então, Entendeu? Boa, boa. Essa do torcedor aí eu gostei. Vou usar, vou usar. Então você é tudo. Você cobra o escanteio, bate a bola no gol, defende, faz tudo. E você tem que entender que existem profissionais que podem te auxiliar para suavizar, ou seja, passar de uma forma mais tranquila e com uma estratégia de negócio. Porque, como a gente disse lá no início, todo ano é um desafio diferente. Esse ano é um pouquinho a mais, próximo ano são outros desafios, e como você vai lidar com isso? Né? Aonde que você quer chegar com essa empresa? Tem alguns clientes que eu morro de rir deles. A gente fala, olha, vamos aumentar seu faturamento 30%? Não quero aumentar meu faturamento, por quê? Não, vai dar muita dor de cabeça, não tô afim, vou ter que contratar mais pessoas, vou ter que expandir meu negócio. Não, é muito. Tá bom, olha, tá ótimo que eu tô faturando, não quero mais. Eu já tive essa experiência mas também. às vezes é bom também a pessoa saber A pessoa os saber o próprios limite limites. dela é interessante, Só que aí tem um problema no mercado. Se ele não crescer, em algum momento ele vai ser engolido. vai ser engolido. Se ele tiver Infelizmente, sorte, ele vai ser comprado, né? exatamente, infelizmente. Infelizmente, se você não se atualizar. Quer ver um mercado? Eu li uma matéria da Forbes, saiu, do grupo 3G. Conhece o grupo 3G? Sim, todo mundo que mais Perfeito. antenado assim conhece, né? Exatamente. Eles estão passando por um processo de transformação, que eles demoraram a seguir a tendência de mercado. Vocês estão percebendo que as grandes indústrias alcoólicas estão passando por um processo de redução de lucro, de consumo enorme por conta da geração Z. Então, a Tem mais Heineken, com a saúde. Sim, eu vi coisa. isso. exatamente. E o grupo 3G ele é concentrado nisso. E um outro fato, como eles têm uma grande parcela de franquias da Burger King, também os fast foods estão passando por esse processo. Pouca gente está querendo comer fast foods. E a grande parcela da carteira deles são essas indústrias, que fez o sucesso deles. Sim. Vão ter que se reinventar, né? Vão ter que se reinventar. Que essa é a papo missão do maravilhoso, gente. Eu tô querendo É a continuar missão. mais aqui, mas eu vou ter que interromper. empresário, né? É. Ah, que pena. Primeira vez que o Mário fala que pena. Tá vendo, né? Conseguiu essa proeza, gente. Mas tá divertido. Não, mas tá Legal. divertido mesmo. Vou ter que te convidar para um próximo, pra gente Sim. continuar esse bate-papo, falar de mais coisas aí no decorrer do ano, viu? Já sinta-se convidado. Isso é um Vamos prazer. deixar as portas abertas sempre que você precisar também. Você fala, ó, Dani, tem um assunto aqui que eu acho que pode ser bacana, vamos conversar. A gente organiza a agenda aqui pra te atender, que eu sei que sua agenda é lotada, que eu só vejo o aviãozinho lá, ó, no Instagram das viagens lá pra atender clientes. E então, Diego, eu queria que você falasse suas redes sociais pro pessoal, as suas considerações finais, como que o pessoal te encontra, por favor. Perfeito. Olha, vocês podem seguir no Instagram, Diego Dias tá? No próprio meu perfil também tem um direcionamento pela For. Aí vocês podem escrever também Finance, vocês encontram também, tá? A gente está à disposição, nossa equipe. Lá tem até o nosso WhatsApp, já é direcionado para o nosso site, para o contato para o consultor. E a gente está à disposição para enfrentar o desafio com vocês, né? Com você que está assistindo do outro lado, com vocês, porque todo dia é um desafio diferente, né? É verdade. Todo dia é um desafio diferente. Precisamos saber lidar, né, com a ajuda profissional. Exatamente. Mário, suas considerações finais também? Agradecer, né, o Diego. É sempre bom conversar com um colega
economista, né? Acho que o bate-papo foi bem engrandecedor, foi bem bacana. Muito bom. O Mário, você encontra ele no LinkedIn, tá, gente? Tá bom, vou fazer o Meus jabá do primeiros Mário. posts no Instagram. Isso mesmo. Então, eu sou a Dani Porto, você me encontra também no Instagram, Daniele Porto. Nos siga também aqui no YouTube. E é isso, te espero no próximo episódio. Até mais, pessoal.